Este vídeo é uma análise lógica. Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. Vamos ver agora, já que o pessoal tá reclamando aí que eu tô analisando um debate de uma pessoa que vende fotos peladas. Então vamos ver aqui uma discussão de Dan Scott. Bom, isso aqui é uma discussão, tá? Que aconteceu historicamente do Dan Scott. Ele é um frade, né, franciscano, se eu não me engano, da Igreja Católica. Hoje beato, certo? Tem processo de canonização para virar santo. Esse é um trecho de um filme sobre a vida dele, em que ele debate sobre o tema da Imaculada Conceição. Contextualizando para quem não entende muito dessas coisas, a Imaculada Conceição é um dogma, hoje em dia, é um dogma católico, que defende que Maria, mãe de Jesus, ela foi concebida de forma completamente sem pecado, de forma imaculada. Então, antes disso ser proclamado como dogma, existia toda uma discussão. Alguns defendiam, como São Tomás de Aquino, por exemplo, que Nossa Senhora não havia sido concebida imaculada. Pelo menos ele suspeitava da ideia da Imaculada Conceição, se eu não me engano. Ele cria, se eu não me engano, mais uma vez, que ela foi purificada do pecado, por assim dizer, no primeiro instante em que ela passou a existir, mas não que ela já foi concebida sem o pecado de antemão. Ele acha que ela nasceu com o pecado original de Adão e Eva. Posteriormente, se tornou um dogma da Igreja Católica que não, ela foi concebida sem pecado, e isso foi definido e pronto. Dentro da Igreja Católica não existe mais essa discussão. Mas na época de Dan Scott, existia sim essa discussão, e o principal embate era entre os franciscanos e os dominicanos. Os franciscanos, em geral, defendiam a Imaculada Conceição, e os dominicanos não defendiam. Então, nesse trecho aqui, há essa discussão entre Dan Scott e um dominicano, certo? Sobre esse tema, e a gente vai fazer uma análise lógica. Essa discussão, eu tô certo que ela vai ser vai ser um pouco complicado de ser analisada, porque são argumentos bem densos. Eu não preparei nenhum material prévio aqui para fazer uma análise mais profunda, então vou tentar fazer aqui no freestyle. Na presença dos enviados de Sua Santidade, tem início a discussão. Já começou errado o corte aqui, né? Que tá dublado em vez de legendado. Com a palavra, João Dan Scott. Justifique suas teses. A Santíssima Virgem Maria sempre foi imaculada, sem pecado desde sua concepção. Porém, ela não teria sido, se não fosse preservada do pecado original. Jesus é mediador perfeitíssimo e a preservou também do pecado de Adão. Naturalmente, né, se ela foi concebida imaculada, ela não poderia ter o pecado original. Você já terminou? Por que não argumenta mais? Ele disse muito mais a nós. A regra seráfica diz para ser breve. Aqui ele só expôs a tese dele, basicamente. Eu pensei que o Frei Escoto soubesse argumentar muito mais. Então os franciscanos ensinam a falar de forma tão pobre. Isso aqui eu não tenho certeza quão preciso historicamente é, né? Me parece que existe uma certa caricaturização dos dominicanos nesse filme, como acontece muito em filmes biográficos, né? Você tenta puxar a sardinha para a pessoa que você tá fazendo a biografia e você, de forma geral, exagera nos defeitos dos oponentes, né, do protagonista. Para mim é uma glória seguir a regra do meu pai, fundador Francisco, que por amor de Deus e da Igreja deixou tudo o que tinha para ser pobre e assim praticar o Evangelho de Nosso Senhor. É bom argumentar mais. Parece necessário nesta circunstância. Frei, se o senhor me ordenar, eu continuarei. Então continuemos. Atenham seu argumento, por favor. Sem ofender ninguém. Existem 3 modos para demonstrar que Maria foi preservada do pecado original. Bom, aqui ele fala em demonstração. Vamos ver os argumentos, avaliar se efetivamente é uma demonstração. Mas é também preciso deixar claro que existe mais de um sentido, mais de uma acepção de demonstração. O sentido mais forte dessa palavra é um argumento que parte de premissas necessárias, né? Verdades necessárias, verdades que não poderiam ser falsas sem envolver contradição de alguma espécie. É um argumento válido e que conduz, por conseguinte, a uma conclusão também necessária. Essa é uma definição
de uma demonstração. Agora existe um sentido mais leve, que seria simplesmente um argumento válido de premissas verdadeiras. Vamos ver onde se encaixa melhor aqui a argumentação dele. Primeiro, já que Deus é onipotente, deve não só poder sanar os pecados, mas também preveni-los. Se apenas os sanasse, por exemplo, sanar os pecados, mas... Já que Deus é onipotente, deve não só poder sanar os pecados, mas também preveni-los. Se apenas os sanasse, por exemplo, perdoando-os, não os sanaria de um modo perfeitíssimo. Devia fazer de modo com que ao menos um filho de Adão nascesse sem culpa. Bom, primeiro ele argumenta com relação ao fato de que por Deus ser onipotente, ele poderia não somente perdoar pecados, como impedir os pecados. Isso seria uma espécie de corolário da sua onipotência. A própria noção de onipotência é bem complicada, porque ela é, de certa forma, freada por outras essências, por assim dizer, atributos, entre aspas, né? Atributos de Deus, entitativos de Deus. Como, por exemplo, o fato dele ser o puro bem. Então, por exemplo, Deus é onipotente e Deus é o puro bem. Mas Deus ele não poderia fazer o mal, por exemplo. É o que pensa a visão católica. Então Deus não poderia fazer o mal, porque sendo puro bem, ele estaria contradizendo a sua própria natureza. E fazer o mal seria uma imperfeição. E Deus é perfeito, não poderia fazer isso. Então, utilizar argumentos partindo da onipotência divina, embora possam funcionar, traz uma série de complicações por conta desse fato. A onipotência ela é um conceito que não é tão fácil para nós entendermos. E a simplificação de cá é simplesmente poder fazer absolutamente tudo, inclusive contradições, inclusive maldades, enfim. Isso é completamente absurdo. Devia fazer de modo com que ao menos um filho de Adão nascesse sem culpa. Agora, ele puxa aqui a necessidade de que ao menos um filho de Adão nasça sem culpa. Eu não enxergo de onde ele tira essa necessidade. Porque se ele argumenta que Deus deveria ter essa potência de fazer ao menos um descendente de Adão com essa capacidade, tudo bem. Mas se ele afirma que há necessidade de que ele faça um servo, né, um descendente de Adão, pelo menos, sem o pecado original, não está claro para mim de onde ele inferiu, de onde ele deduziu essa conclusão. Por isso, ele preservou Maria. Esse primeiro argumento não foi satisfatório para mim. Segundo, Jesus, sendo um perfeitíssimo mediador, consegue, pelos seus méritos, afastar toda a pena de quem é reconciliado. Ora, o pecado original é uma pena maior do que a pena de não poder ver a Deus no paraíso. Interessante. Então ele diz que Jesus, como mediador, ele tem a capacidade de tirar a pena. Deixa eu só voltar como ele diz exatamente. Original é uma pena reconciliado. Ora, de todo aquele que é reconciliado. Em seguida ele diz, né, ele aponta o pecado original como uma pena. Então ele coloca dentro dessa categoria mais universal. E aí, né, a dedução silogística é óbvia. O pecado original é uma pena maior do que a pena de não poder ver a Deus no paraíso. Porque entre as penas das criaturas inteligentes, a maior delas é o pecado. Bom, essa justificação que ele deu para a afirmação de que o pecado original é uma pena maior do que não poder ver a Deus no paraíso, foi uma justificação bem tautológica, né? Ele só repete a mesma coisa em outra ordem. Portanto, se Cristo foi o reconciliador perfeitíssimo, ele devia fazer com que ao menos uma pessoa fosse preservada do pecado original. Esse segundo argumento também não me parece nem um pouco procedente. Ele devia fazer com que ao menos uma pessoa fosse preservada do pecado original. Mais uma vez, ele vai da possibilidade para a necessidade de forma muito arbitrário. Existe realmente um salto lógico nessa argumentação. Deixando claro que eu não sei quão fidedigno é esse filme, a argumentação original de Duns Scott. Nem sei se essa discussão realmente foi registrada, mas pelo menos os argumentos apresentados aqui no filme não foram muito bons até agora. Terceiro, uma pessoa só pode ser plenamente reconciliada por Jesus quando recebe dele o bem supremo que só ele pode dar. E com Cristo se pode obter a inocência. Ou seja, a preservação da culpa, ou já contraída, ou a ser contraída. Ninguém teria Cristo como sumo mediador se ele não tivesse preservado ao menos alguém do pecado original. Esse terceiro argumento também não vejo nenhuma procedência. Parece que tem informações implícitas, e essa afirmação que ele traz no final, embora seja uma afirmação conclusiva, ela não é uma afirmação que se segue das afirmações anteriores. Então, embora cronologicamente ela seja a última afirmação, logicamente ela não serve como conclusão, porque não houve uma inferência propriamente aqui. Isso sequer me pareceu um argumento. Todas as coisas que Escoto diz são anuladas com uma simples observação. Maria
Teve as carências comuns à nossa natureza, como a fome, como a sede, a dor e o cansaço. Todas as penas infligidas aos homens por causa do pecado original. Aqui temos, aparentemente, uma espécie de raciocínio queer. Então, Maria teve os efeitos do pecado original. Então, nós podemos, por uma inferência que vai dos efeitos à causa, concluir de forma não dedutiva que, provavelmente, Maria tinha também a causa desses efeitos, que é o pecado original. Portanto, Maria teve o pecado original. Fazei-me digno de louvá-la, ó Virgem Santa. Esse argumento é um argumento bom, tá? Não é um argumento apodítico, uma demonstração, mas é um argumento já melhor construído do que todos os que Duns Scott construiu até agora, por incrível que pareça. E vejam como toda a atmosfera do filme induz ao contrário, né? Mostra como Duns Scott parece estar vitorioso até aqui, mas analisando friamente não é o caso. Dai-me força contra os teus inimigos. Reconciliar alguém quer dizer afastar dele as penas inúteis, deixando-lhes ao invés aquelas que podem lhe ser úteis. O pecado original teria sido Ele prejudicial. apresenta uma espécie de definição de reconciliação, ou pelo menos atributos essenciais da reconciliação. Ele diz que a reconciliação envolve tirar as penas inúteis, consequências inúteis, por exemplo, do pecado original, e manter as consequências úteis desse pecado. Então já dá para pensar mais ou menos pelo caminho que ele vai seguir nessa argumentação. O pecado original teria sido prejudicial a Maria, mas com os sofrimentos temporais, ela podia merecer, como de fato mereceu, ser ascendida ao céu. Todo homem deveria ter naturalmente a justiça original. Mas está... Então, ele argumentou aqui mais ou menos que as penas que foram infligidas a Maria, Nossa Senhora, fizeram que ela merecesse a sua assunção aos céus. Ele tenta tirar esses efeitos que o dominicano encontrou e atribuiu a causa, né, como causa, o pecado original. Ele vê esses mesmos efeitos e tenta atribuir outra causa, que é justamente a intenção de Deus de conceder a Nossa Senhora a possibilidade de ser salva por mérito. Todo homem deveria ter naturalmente a justiça original, mas está privado dela pela culpa de Adão. Certo, isso aqui é uma tese católica bem básica, né? É o pecado original de Adão que nos tirou desse estado de justiça original. Nós fomos criados, concebidos inicialmente para estarmos, né, para vivermos nesse estado de justiça inicial. Foi para isso que Deus criou o ser humano, mas por conta do pecado original esse caminho mudou. Porque ele herdou a culpa de seu ancestral. Ora, então se a alguém é dada a graça de nascer sem pecado algum, não será por mérito próprio, mas por mérito de Jesus. Porque teria o pecado original se Cristo não o preservasse com a graça. Então, nascer de forma imaculada, ele argumenta aqui, não é um mérito próprio, mas um mérito de Jesus, do Deus que criou, né, essa criatura de forma imaculada. Se pode conferir a graça depois do primeiro instante, ela também pode ser conferida no primeiro instante. Aqui mais um argumento aparentemente se valendo da questão da onipotência, talvez. Deus tem este poder, porque é onipotente, como de fato fez com Maria, que ganhou este amor, suportando os sofrimentos da vida de maneira exemplar. Ele ganhou. Ainda não. Eu concordo com isso aqui, certo? Ele não ganhou ainda. Ele afastou as objeções do dominicano, certo? Propôs explicações melhores às evidências que o dominicano trouxe, mas ele não provou positivamente a tese dele. Ele só, até agora, afastou as objeções. O Adolfo aqui trouxe um comentário relevante, que é que Cristo sofreu os efeitos do pecado, como a dor e a morte, mas não teve evidentemente pecado. E isso realmente é um bom argumento para mostrar a possibilidade de você ter os efeitos do pecado sem ter o pecado. Isso é uma boa evidência, não a favor da ideia de que Nossa Senhora foi concebida imaculada, mas a favor, pelo menos, da ideia disso ser possível diante do fato de que ela teve alguns dos efeitos do pecado original. As teses do Scott são convincentes e não temos respostas válidas. Mesmo que seja desconcertante, temos... Bom, aqui tem uma pausinha, eu vou acelerar um pouquinho.
Não se contradiz os ensinamentos dos doutores da igreja. Mas o que responder que seja razoavelmente válido? Frei Tomás e os outros mestres. Aqui você tem aquela posição que é muito comum em qualquer discussão, que é uma posição mais conservadora, excessivamente conservadora, e geralmente usando sempre essa espécie de apelo de autoridade. Então, ele diz aqui não se argumenta contra a posição dos grandes doutores da igreja. E, de fato, nessa época, os grandes doutores da igreja estavam contra a Imaculada Conceição. Pelo menos o maior deles, Santo Tomás de Aquino, estava contra. Só que é preciso notar que você criticar uma ideia ou uma afirmação por critérios extrínsecos, embora possa ser legítimo, é sempre inferior a você criticá-la por meio de critérios intrínsecos. Então é sempre melhor que você possa criticar a ideia não por aspectos exteriores dessa ideia, como que são perfeitamente acidentais, como o fato de que fulano defendeu essa ideia no passado e fulano era muito inteligente, ou o fato de que, que nós temos o ad verecundiam, ou apelo de autoridade, ou então o fato de que a maioria das pessoas pensa dessa forma, que nós temos o ad populum, um argumento de popularidade, e qualquer outro critério extrínseco que você utilizar. A gente pode usar esses argumentos, mas eles sempre vão ser inferiores a argumentos que tentam olhar a ideia, ou a posição, ou a tese intrinsecamente, como ela é em si mesma. Estudiosos, intelectuais, pessoas que estão buscando a verdade, elas devem sempre priorizar essa segunda alternativa, a alternativa dos critérios intrínsecos. Então eu acho contraproducente essa postura excessivamente conservadora em discussões relevantes como essas. Maria foi concebida como todo mundo, ou seja, da união entre um homem e uma mulher. Portanto, a sua carne foi manchada. Como todos os homens, o corpo mancha a alma. Assim, o corpo manchou a alma de Maria. Eu creio que a mancha também. Então, um argumento aqui que segue a lógica de que ela, como todos os homens, nasceu de corpos manchados, maculados, e se o corpo dos pais era maculado, então, consequentemente, ela herdou essa mácula no corpo dela, mas como a mácula que está no corpo vai afetar necessariamente a alma, então a alma dela foi afetada por essa mácula. Consequentemente, necessariamente, ela não era imaculada. Eu creio que a mancha também permanece no corpo da criança depois do batismo. Mas o pecado é cancelado pela graça. Essa resposta dele foi interessante. Então ele diz aqui que mesmo depois do batismo, a mácula permanece na criança. A inclinação ao pecado permanece na criança. Mas pela graça o pecado é perdoado. Eu não sei se com isso ele quis sugerir que no caso de Nossa Senhora, a mácula continuaria presente no corpo. Ela só teria sido preservada da culpa pela graça, por meio da graça, ou não. Vamos ver a continuidade da resposta. Diga-me, pode Deus não perceber o momento da geração? Pode um instante de tempo não ser percebido por Ele? Ele que é Senhor da eternidade? Será que a natureza é de fato mais forte para manchar do que a graça para santificar? Aqui, como disse o nosso amigo Carlos, ele está aparentemente argumentando ainda pela possibilidade da Imaculada Conceição, e não pela necessidade. Portanto, a graça foi infusa na alma de Maria no primeiro momento de sua concepção. Esse, portanto, é muito inadequado, né? Isso não se segue das afirmações dele. Convinha. E, portanto, fez. Bom, aqui ele traz, então, uma afirmação adicional, que é mais importante, que é o de que convinha que isso fosse dessa forma. De fato, se é possível e se convinha, partindo da ideia de que Deus é onipotente, tudo pode, e omnibenevolente, é bom, né, é o próprio bem, então argumentos por conveniência parecem ser bem funcionais, porque Deus aparentemente não faria algo que é inconveniente nessa acepção específica, algo que não parece concorrer para o maior bem possível, por exemplo. Só que ele não trouxe ainda nenhum argumento para sustentar essa conveniência, ele só afirmou ela. Se Adão não tivesse pecado, os homens teriam sido transportados diretamente de um estado de graça a um estado de glória após um determinado período de tempo. A Virgem Maria não contraiu o pecado de Adão. Portanto, a ela competem aqueles privilégios dentre os quais principalmente estão a imunidade diante da corrupção e a assunção ao céu de corpo e de alma. Mas a Virgem morreu? Morreu? Atenção. Admito que sim. Digamos que morreu, sim.
Não em consequência do pecado original, porque ela não o tinha. Não entendi, não sei se eu entendi corretamente, mas me parece que ele tentou fazer o mesmo tipo de raciocínio queer que o dominicano havia feito, só que agora para tentar provar que Nossa Senhora foi concebida imaculada, que é mostrar, a partir do fato de que ela teve certos efeitos que uma criatura imaculada teria, e concluir então pela causa que ela efetivamente foi concebida imaculada. Para imitar perfeitamente Jesus. Não, porque ela... Agora eu não sei se a essa época já era um dogma a Assunção de Nossa Senhora. Realmente não sei. Não o tinha. Mas para imitar perfeitamente Jesus. É fato. Pode-se morrer de amor. O Cântico dos Cânticos nos diz: ó filhas de Jerusalém, eu lhes conjuro. Se encontrarem o meu dileto, dizei-lhe que desfaleço de amor. Sustentem-me com flores, confortem-me com frutas, porque de amor eu desfaleço. Antes que o dia acabe e as sombras desapareçam, retorne, ó meu dileto. O amor é forte como a morte. Isso foi uma argumentação retoricamente muito persuasiva, realmente. Você vê que o público reagiu de forma afetuosamente muito positiva ao que ele disse, mas logicamente, racionalmente, não é um argumento de tanto valor assim. É um pouco romântico, né? Ele romantiza um pouco toda essa situação. Eu acho que essa discussão, se fosse considerar uma discussão real, existiria ainda muito pano para manga, muita coisa para ser debatida, muita coisa para ser esclarecida ainda. Eu não estaria em condições de determinar um vencedor nessa discussão. João Duns Scoto venceu a disputa na Universidade de Paris em 1305. Faleceu em Colônia 3 anos mais tarde, em 1308. A 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Em 1850, então 1854 se tornou um dogma, certo? Isso é uma questão importante, né? Vocês sabem que eu sou católico. Sempre tem as pessoas que não entendem muito bem, né, o objetivo desse canal. E vão ver aqui o vídeo e falam, nossa, ele tá dizendo que o Duns Scott ele não defendeu bem a Imaculada Conceição no filme, então ele é contra a Imaculada Conceição. Não é isso, né? Quando a gente lançou o nosso curso Arte da Argumentação, uma das nossas principais frases que a gente usava assim, para vender o curso é: não basta ter razão. E a ideia é precisamente essa. Não basta que você defenda a ideia certa se você não tiver bons argumentos para defender. Se você não souber argumentar, você não vai conseguir ter esse poder que é convencer outras pessoas. Então, embora enquanto católico eu acredite na Imaculada Conceição, esteja obrigado a acreditar na Imaculada Conceição, eu não acho que nesse filme, o Duns Scott desse filme, defendeu bem a sua tese, certo? É um excesso de romantismo aqui do que aconteceu nessa discussão. Realmente não houve nada demais. Pois é o que o rapaz disse aqui, né? Que se o fato dos pais terem um corpo maculado implicar que o filho tem um corpo também maculado, se seguiria então que Jesus, que Nosso Senhor, que ele não era imaculado. O que para um cristão é absurdo. Então essa não é uma boa defesa. Por outro lado, também não me parece uma boa argumentação dos defensores à época da Imaculada Conceição argumentar defendendo uma necessidade de que Nossa Senhora fosse imaculada para poder receber Jesus, que é imaculado. Esse argumento, né, que afirma pela necessidade me parece problemático, porque aí você cairia efetivamente, né, na necessidade de que toda a linha genealógica de Nossa Senhora também fosse imaculada para resultar, né, em Nossa Senhora imaculada também. Então acho que esse é um argumento que não serve. Aquilo que Duns Scott falou no filme aqui, da conveniência da Imaculada Conceição, me parece muito mais prudente do que afirmar pela necessidade.